Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, bora fazer duas encomendas comigo? Tem tempo que eu não pego encomenda por aqui, como vocês sabem, não é todo final de semana que tem encomenda, mas para esse final de semana em específico tinha duas encomendas, uma para o sábado e uma para o domingo. Então eu já comecei aí na sexta-feira assando as minhas massas. Como eu só tenho duas formas de cada tamanho e eram os dois bolos do mesmo tamanho, eu tive que assar tudo na mesma forma, algo que eu não gosto de fazer muito. Então, na sexta-feira, eu fui adiantando tudo que tinha para adiantar, massa e recheio do pedido de sábado, porque, gente, o pedido de sábado, vocês provavelmente já viram aí na capa do vídeo, era bolo de andar. E bolo de andar me deixa nervosa. Não sei por quê, porque eu já sei fazer praticamente muito bem, tudo direitinho, bolo de andar, mas toda vez que se fala em bolo de andar, bate aquele nervosinho. Aí eu tava mostrando pra vocês as massas do bento cake que eu guardo com data, tá? Pra congelar. O que acontece? A quantidade de receita que eu faço para essa massa do aro de 20 centímetros, sempre sobra um pouquinho, gente, porque essa massa, ela rende bastante. Então, sempre sobra um pouquinho, e aí eu boto no bento cake, porque aqui bento cake sai muito pedido em cima da hora, e aí eu boto no congelador com data. E que massa maravilhosa é essa, hein, gente? Olha aí, vou mostrar pra vocês eu cortando ela. É o meu xodó essa massa, porque depois que eu desenvolvi ela, eu nunca mais tive problema com bolo rachar, ou na hora do transporte vazar. Porque bolos de festa precisam de massas estruturadas. E essa massa, ela tem tudo de perfeito. Ela é fofa, ela é saborosa e ela é estruturada. Ela é ótima para você trabalhar em bolos de festa. Bolo de festa tanto sem ser de andar quanto de andar, porque ela é bem estruturada. Para quem não sabe, eu tenho um mini curso de massa. Nesse mini curso, eu tenho disponível para vocês um e-book completo, bem recheado com as receitas delas, a quantidade para cada tamanho de forma e também falando um pouco sobre os ingredientes que compõem nela, né? As funções de cada ingrediente na massa, um e-book bem explicativo e além do e-book tem as videoaulas de eu preparando a massa. Então, se você tiver interesse, vai estar no link aqui da descrição desse vídeo. Voltando pro assunto do bolo, esse bolo aí é para uma festa de 1 ano. Ai, gente, festa de 1 ano, eu amo fazer, sabe, bolos para festa de 1 ano, para casamento, porque são datas comemorativas importantes. Em específico, esse bolinho aí, a cliente escolheu o sabor de beijinho e o sabor de chocolate. Eu tô aqui olhando agora com a minha boca aguando, porque assim, gente, a massa Red Velvet, ela combina com tudo, mas com recheio de beijinho e de ninho é o meu xodó. Eu acho que fica muito gostoso. Primeiro a cliente tinha escolhido o recheio todo de beijinho, e aí depois ela escolheu colocar o recheio de chocolate no meio. O meu cardápio é o seguinte, a partir do bolo de 20 centímetros, eu deixo a pessoa escolher 2 sabores de recheio. Só no de 15 centímetros que não. Mas a partir do de 15 centímetros, de 20 centímetros a 2 recheios. Aí já estava no outro dia, no sábado, no dia que a gente tinha um pedido do bolo de andar, mas eu já acordei indo preparar o recheio pro bolo de domingo, porque o meu sábado estava bem corrido. Então, antes de dar início na decoração do bolo de andar, eu já fui fazer o recheiozinho do bolo do dia seguinte, e aí depois fui bater chantilly, fazer todo aquele processo. Esse bolo de andar, ele era só para 3 horas da tarde. Mas eu comecei ali a me organizar bem cedo em questão de bater chantilly, tingir as cores, porque além de ser um bolo de andar, era um bolo com 3 cores. Quem é confeiteira sabe, né, gente, que bolo com 3 cores, ele dá mais trabalho, ele dá mais sujeira. Então, assim, tudo que eu podia ir adiantando ali, eu já fui adiantando. E as cores eram aquelas cores bem tons pastéis. Eu amo bolos nessas cores, tonzinhos assim clarinho. O tema do bolo, Jardim Encantado, um tema lindo, 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 lindo. E eu tava bem nervosa pra essa decoração, gente. Parece que não, mas eu tava bem nervosa porque tinha tempo que eu não fazia decoração com várias cores. Apesar de eu já ter feito muito, a gente sempre bate aquele nervosinho porque a gente sempre quer entregar com excelência, quer entregar o resultado bem perfeitinho, né? E ali, depois de um tempo dos meus chantilly descansando na geladeira, eu fui partir para decoração. Isso que eu tô botando na tabuzinha do bolo é glucose de milho, porque eu não sabia para onde que esse bolo ia ser transportado. Mas é ideal que a gente mande o bolo para o cliente com máxima segurança possível. Então, fui botando a glucose de milho porque ela faz com que o bolinho cole na tábua. Você pode estar colocando tanto glucose de milho
como o próprio recheio do bolo. Porém, como não tinha sobrado recheio de bolo, porque vocês vão ver que esse bolo ele ficou bem recheadão, e isso é uma das coisas que eu gosto no meu bolo, sabe? Sem miséria de recheio e sem miséria de massa. Então fica ali numa quantidade ideal de recheio e massa, fica harmônico. Fala que se olhando assim não dá uma água na boca, gente. Ficou a coisa mais linda. Olha só, sem decoração ele ficou a coisa mais linda. Mas simbora para decoração. Eu comecei aí, antes de decorar, como era um bolo de andar fake, porém é um bolo de andar, eu comecei aí fazendo a estruturação do bolo. Por quê? O bolo de cima, apesar dele ser fake, ele pode acabar fazendo um peso pro bolo de baixo, por conta do chantilly, e a cliente também falou que iria uma vela em cima do bolo, que vocês vão ver no final do vídeo, que eu nem botei topper com o nome da criança, porque ia uma vela, aquelas velas grande e pesada. Então, eu fiz aí toda a estrutura do bolo. É claro que eu não fiz uma estrutura como se fosse um bolo de andar verdadeiro, que é muito pesado. Mas eu fiz a estrutura para aguentar ali um pezinho mínimo. E se você for fazer o bolo de andar sendo verdadeiro, não pode fazer com esses caninhos aí que eu tô fazendo, não, ó. Vocês estão vendo? Tô fazendo com aqueles caninhos de pirulito. Só pra dar uma seguradinha mesmo, sabe? Não correr o risco. Tem gente que nem faz estrutura pra bolo fake, porque é levinho. Mas eu quis fazer pra não correr aí o risco. Mas lembrando, se você for fazer um bolo de andar verdadeiro, é aqueles canos mais grossos próprio pra... Desculpa, rotei aqui sem querer. Aqueles canos verdadeiro próprio para estrutura de bolo. E antes que vocês comecem aí a perguntar os valores, vamos falar sobre valores. Lembrando, não se baseie no meu valor. Pode ser que aí na sua região um bolo desse fique mais caro ou mais barato. Tudo vai depender de região para região. Mas aqui, né, nos meus cálculos, eu cobrei esse bolo a R$250. Quando é só esse bolo aí, só essa parte de baixo... O valor do bolo desse tamanho de 20 centímetros, ele é R$180, sem o topper. O topper que vai nesse bolo me custou R$20. Então, o bolo de cima, né, o bolo fake, saiu a R$50. No total, tudo R$250. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam, né? Com base aí na região de vocês acharam que tá barato, tá caro. E a cliente amou o bolo, eu amei que a cliente amou. Vamos aproveitar também para falar sobre as minhas outras redes sociais, gente, que eu tô também criando conteúdo lá pro TikTok e pro Instagram. Ai, falam que não pode falar o nome aqui, porque senão o YouTube coisa, mas eu não consigo, eu acabo falando o nome. Mas tô criando conteúdo lá para as outras redes também, então se vocês puderem lá nas outras redes me seguir, né? Quero muito crescer lá no TikTok, gente, até porque o TikTok monetiza, né? E aí a gente quer monetizar para comprar a bicicleta elétrica. Ah, falando, gente, monetizar, aquela mulher do canal, ela me mandou mensagem de novo. Vocês lembram que tinha uma moça querendo comprar o meu canal? Ela mandou mensagem de novo. Eu não sei porque eu não consigo vender vocês. Eu poderia vender vocês e, pô, já juntar uma grana aí pra minha bicicleta, mas eu não consigo vender vocês. Então, já falei pra ela, não quero. Mas ela tá insistindo, hein? Ela tá insistindo, então vocês me valorizem, comentando bastante nesse vídeo, curtindo bastante. E eu, falando em comentários, eu tô assustada com os comentários dos outros vídeos que vocês falaram o preço das coisas aí na região de vocês, que tá, assim, um absurdo. Graças a Deus aqui o preço deu uma diminuída nas coisas já tem um tempo. Então fica mais tranquilo trabalhar assim, né, gente? Realmente fica muito difícil trabalhar com os preços lá nas alturas. Aí, depois de terminar o meu bolo verdadeiro, eu já fui pro bolo fake. Eu também coloco glucose de milho aí na bailarina, pra ele dar uma colada, né? Tem gente que coloca peso em cima, leite condensado, só que eu acho que só atrapalha. A glucose de milho, ela é ideal, que ela cola bem ele ali, você consegue decorar ele bem. Esse bolo aí de 15 centímetros fake é no tamanho de 15, né? Acabei de falar 15 centímetros, 15 por 12. E... se eu não me lembro, o valor dele foi R$5, R$6, alguma coisa assim. E aí, né, esse bolo fake por fora ali, ele saiu a R$50. Porque tem o custo, né, gente, de gastar o chantilly, tem o custo de decorar e ainda sair bonitinho, né, o bolo de cima junto com o bolo de baixo.
Eu confesso pra vocês que eu achei que esse bolo ele ia me dar muito mais trabalho. Ele me surpreendeu positivamente, porque essa cliente ela já entrou em contato comigo pra encomendar esse bolo já tem uns 5 meses, gente. Que ela tinha entrado em contato comigo. E assim, quando ela entrou em contato de início, falando como ela queria o bolo e tudo mais, eu fiquei um pouco receosa, né? E aí, como tava muito lá atrás, eu falei, mais pra frente a gente vê e tal. Tanto que eu achei que ela nem ia voltar a entrar em contato comigo. Aí, quando ela retornou em contato comigo pra falar da data e que ia querer, eu tava tipo assim, não tem quando a gente tá fazendo, mas tá tipo, ai, não queria. Eu estava assim, um pouco receosa de, sabe? Não é. Eu acho que o nosso receio da gente que trabalha assim com bolo é tipo não atender a expectativa do cliente. A gente fica com aquela insegurança de não atender a expectativa do cliente. Mas graças a Deus ela gostou bastante, mandou mensagem falando que tava muito lindo, muito gostoso, foi o que ela realmente queria. E eu fiquei muito feliz, né, gente? Aí depois eu fico igual uma boba, viu, sua besta? Viu se você não aceita a encomenda? E o resultado do final do bolo foi esse. Não, eu achei que já era esse nessa hora que eu estava gravando. Mas aí nesse exato momento que eu estava gravando pra mostrar o resultado final, eu lembrei que tinha os detalhes verdezinhos aí, ó, no acabamento do bolo. E aí fui fazendo com o meu bico de confeitar. Ficou muito bonitinho esse verde aí que eu usei. Vou falar os corantes que eu usei, né? O amarelo, eu usei o amarelo mesmo, em pouca quantidade. O rosa, eu usei o rosa seco. E esse lilazinho aí de cima também usei o lilás. Fui botando aos poucos até dar a quantidade que eu queria. E esse verde aí, eu usei o verde folha e um pouquinho de verde militar, só pra dar uma escurecidazinha. Mas bem pouquinho mesmo. E agora sim, o resultado final do bolo foi esse. Gente, fala aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu amei. Amei. Graças a Deus, deu tudo certo. E depois de entregar o bolo de andar e almoçar, eu já fui pra rechear o bolo do dia seguinte. Já recheei no sábado mesmo, porque depois eu ia sair e não sabia a hora que ia chegar. Acabou que eu cheguei bem tarde. E aí não precisei fazer mais nada, já tava recheado o bolo, né? Então, esse daí é o bolo da massa branca. O recheio que a cliente escolheu foi recheio de morango e recheio de ninho. Pra quem tá começando agora, além da massa ter que ser uma boa massa para bolo de festa, né, uma massa estruturada, o teu recheio também precisa ser um recheio firme. Aí nesse vídeo você vai conseguir ver perfeitamente que o meu recheio, ele é bem firme. Ele não é duro, mas ele é firme. E para bolo de festa é essencial que o recheio seja firme assim. Porque normalmente bolo de festa, ele fica ali, exposto por horas na mesa do bolo. Não fica na geladeira, não é um bolo refrigerado. Então, se o recheio não tiver firme, tiver um pouquinho mais mole, um pouquinho mais desandado, desanda tudo. Então, assim, eu depois que cheguei também nesse ponto de recheio, que é o ponto de bloco, tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro o ponto ideal para recheio de bolo. Eu nunca mais tive problema, né? Nunca mais tive problema com bolo rachar ou no transporte. Por conta disso, da massa ser uma massa estruturada e o recheio tá ali bem firme também. No outro dia, vamos para decoração. A decoração desse bolo, gente, é uma decoração bem simples. Esse bolinho era para celebrar 2 gerações, gente. Vai ser 2 gerações em um bolo só. Era um bolo para uma criança de 3 anos e para uma senhora de 62 anos. E a decoração que o cliente escolheu foi uma decoração contemporânea. E aí, ela é bem simplesinha essa decoração. Só o que me deu um trabalhinho mesmo foi a questão da espatulação, porque esse bolo aí, ele era sem textura. Os bolos que eu faço, a maioria, na verdade todos, é com espátula de textura. Inclusive, né, como que funciona a questão de decoração? O cliente manda uma decoração inspiração e você se inspira naquela decoração. Eu sempre deixo muito claro para o cliente que não vai ficar igual à decoração, porque é apenas uma inspiração, pra gente se inspirar naquilo ali. Eu tento fazer o mais parecido possível, mas às vezes, né, eu dou uma modificaçãozinha aqui, uma modificaçãozinha ali, que eu acho que acaba ficando melhor. E aí, na maioria dos bolos, eu sempre
utilizo a espátula de textura, porque os meus bolos lisos, eles não ficam lisinhos. E aí, nesse bolo, vocês vão ver a mesma coisa. Eu comecei aí, ó, passando a espátula lisa, e depois já fui pra espátula de textura. Falei, ah, não, vou fazer com espátula de textura. Só que aí depois eu falei, não, a decoração, inspiração é um bolo lisinho, então eu vou tentar dar o meu máximo aqui pra não usar a espátula de textura. Então eu fiquei aí, gente, um bom tempo nesse bolo alisando ele, tá? Ele foi um bolo simples, porém eu fiquei, o tempo que eu gastei foi mais tentando deixar ele bem lisinho. Aí vocês estão vendo, não sei se vocês conseguiram ver, eu borrifava água nele pra tentar deixar o chantilly bem lisinho. Aí nesse ponto, gente, eu acho que já tava bom. Aí eu fui querer mexer mais, né? Mas eu acho que já tava bom nesse ponto. E tentei deixar ele o mais lisinho possível. Às vezes a gente fica, né? Como é que se fala? A gente acaba se boicotando, né? Igual eu já ia passar a espátula de textura. Mas eu falei, não, a decoração inspiração. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem da decoração inspiração. Então a inspiração era essa, só que com um tom mais clarinho de rosa e com um topper, né? Que na foto inspiração não tem topper. E aí eu deixei, né, o bolo lisinho do mesmo jeito que tava na foto inspiração e fui fazendo aí essas partezinhas de puxa, com a colherzinha mesmo. Dá pra fazer com colher, dá pra fazer com espátula, só que eu prefiro usar a colherzinha pequena. Essa daí é uma colherzinha que eu uso pra dar pros meus clientes de bolo comer bolo de pote. E aí, mas o que eu ia falar? Esse bolo ele ficou R$190, porque o topper que a cliente queria era um topper simples. Vocês vão ver aí o resultado final do bolo. Finalizei com os detalhes dourados. E esse topperzinho simples, que eu mesma fiz. Então, ficou R$190. 180 do bolo, mais R$10 do topper. E o resultado final foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o teu like, curtir aqui esse vídeo e comentar também para ajudar. Se não tem nada para comentar, comenta um coraçãozinho. Um beijão e até o próximo vídeo.